Nosso tema de hoje é um pouquinho cheio de dúvidas, muita gente com dúvidas nisso, muita gente solicitou, mas vamos lá. É possível, há possibilidade de reprovação de alunos PCDs? A orientação que nós vamos discutir aqui, ela vai estar baseada na legislação, baseada nas decisões de conselho, na própria LDB e, e em estudos recentes. Primeiro ponto, a reprovação de alunos com deficiência é um tema complexo. Por que é complexo? Porque é delicado, porque requer uma abordagem cuidadosa e individualizada. É fundamental que as escolas, as instituições entendam as necessidades e direitos dos alunos antes de tomar qualquer decisão. Mas existem casos em que a reprovação ela é sim discutida em alguns casos especiais. Vamos lá, o primeiro mito que a gente precisa tirar aqui é que o laudo do aluno dá a ele o direito de ter a média. Não está escrito em lugar nenhum, em legislação nenhuma. Isso foi uma falácia que começou a se espalhar e algumas instituições começaram a ter isso como regra. Mas vamos então aqui ao que diz a nossa legislação. A reprovação de alunos é um tema complexo, como nós já vimos. Porém, em alguns casos, ela vai existir. Mas é preciso entender que legalmente alunos com deficiência podem ser reprovados, mas com critérios muito específicos e com base em avaliações justas, adaptadas e fundamentadas na legislação. Então, se você cumpre esses critérios, você pode reprovar um aluno com deficiência. E quais são esses critérios que nós citamos aqui agora? Avaliação justa, adaptada, baseada na legislação. E o que diz então essa legislação? Iniciamos aqui com a LDB, a Lei 9.394 de 96, o artigo 59, ele vai dizer o seguinte: estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência o quê? Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos específicos para atender às suas necessidades. Então, feito isso, você pode então discutir uma provável reprovação. Mas isso significa o quê? Que a avaliação deve ser adaptada à realidade do estudante com deficiência. O parecer também do CNE, né, barra SEB, número 13 de 2009, ele traz o texto, um texto mais específico. A reprovação de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, né, que é o público-alvo da educação especial. Aqui a gente acrescenta também alunos com transtornos. Lá diz que ela não é vedada, mas deve ser vista como que como exceção e nunca como regra. Então, assim, existe a possibilidade, mas você não vai ter isso como regra. A reprovação só deve ocorrer quando a escola demonstrar as seguintes características. O quê? A escola fez todas as adaptações necessárias, utilizou estratégias pedagógicas individualizadas, ofereceu a E, que é o atendimento à educação especializado, se necessário. Nem todo aluno, público-alvo da educação especial, ele vai necessitar do AE. Isso é algo que a escola pode estudar e ver as possibilidades. Se esse menino precisa de complementação ou suplementação, aí sim ele vai para o AE. Mas a escola ofereceu a possibilidade dele ter o AE, respeitou o plano de ensino individualizado, né? Quando houver, se há um PEI lá na pasta do aluno, esse PEI foi recorrido, a equipe escolar leu sobre ele. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, né? A Lei 13.146 de 2015, artigo 27, também vai
nos ajudar aqui com o texto. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. Isso reforça a obrigação da escola de garantir os apoios e acessos para a aprendizagem. Então você garantiu tudo, garantiu esses acessos, deu direito a ele, então aí você pode discutir uma provável reprovação. E a gente conclui aqui com esse texto que é muito chamativo. Pode haver reprovação? Sim, a resposta é sim. Mas somente se for comprovado que todas as estratégias e apoios pedagógicos foram utilizados. E mesmo assim, não houve progresso compatível com o plano individual de aprendizagem daquela criança. Aí, no caso, a decisão deve ser coletiva. Nunca tome uma decisão sozinho. Ela deve ser registrada e justificada. O desenvolvimento do aluno deve ser com base na comparação dele com ele mesmo. Você não pode comparar o aluno com deficiência com toda a classe. Já visto que o desenvolvimento dele está um pouco abaixo dos demais, dos seus pares. Então ele deve ser comparado com ele mesmo, ou seja, como é que esse aluno chegou à sua sala este ano, como é que ele chegou à escola, houve desenvolvimento? Se houve desenvolvimento, você vai aprovar essa criança. Se não houve desenvolvimento, aí você vai entrar nesses méritos que a gente acabou de falar. Observar se a escola é uma escola inclusiva, até porque escolas não inclusivas não tem como reprovar uma criança com deficiência, porque ela tem direitos a especificidades, currículos adaptados, atividades adaptadas, e aí, por fim, se faz a reflexão sobre a aprovação ou reprovação da criança.